Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor. Que o Senhor use a sua palavra para falar ao nosso coração diretamente na necessidade que nós temos de ouvi-la hoje. Em nome de Jesus. Amém. É tão bonito ver uma família reunida, não é não? Nesses últimos 3 dias, nós estávamos ali no nosso encontro da família, tão desejado, esperado, sonhado, desde o começo desse ano. E ali a gente conversou algumas coisas sobre isso, sobre o que significa ser família, o que é estar como uma família e tudo que nós imaginamos dessa cena bonita. Para mim, pelo menos, quando eu penso em família, eu lembro da mesa. Hoje de manhã o pastor David nos trouxe uma mensagem trazendo exatamente essa figura. A figura de uma mesa posta, pessoas sentadas, pessoas olhando umas nos olhos da outra, pessoas conversando, pessoas comendo, pessoas aproveitando. Não é assim que a gente vive nosso dia a dia? Na nossa semana, pelo menos alguma vez, algum dia, você reúne a sua família em torno da mesa, senta ali, e quem sabe é esse momento que você olha e pergunta: como foi seu dia, como foi a sua semana, quais foram os desafios dessa semana. Ali você consegue ouvir o coração, você consegue ouvir os desafios que estão apertando e gerando ansiedade, gerando medos, incertezas. Parece que a mesa ela é um ambiente gostoso, onde a gente tem intimidade, proximidade. Eu falo isso sempre há algum tempo. A gente não leva qualquer um para sentar na mesa da nossa casa. Você não convida um estranho que passa na porta da sua casa e fala: vem cá, senta aqui comigo. Não é comum, não é usual nós fazermos isso. Geralmente, quem você leva para a mesa são aqueles que têm intimidade com você, aqueles que têm proximidade, pessoas que você senta, olha nos olhos e consegue agora conversar, não é assim? É tão gostoso. Quando eu cheguei aqui em Itatiba, era um mundo novo, era uma cidade nova, um universo novo. Eu não conhecia ninguém. E à medida que o tempo foi passando, eu fui visitando algumas famílias, algumas pessoas, e era tão gostoso sentar na mesa da casa dessas pessoas e olhar nos olhos delas. E ali a gente tinha conversas, às vezes por horas, porque as histórias vêm à tona, o coração é colocado em cima da mesa, a gente começa a compartilhar o que Deus fez nesse momento da minha vida, o que Deus fez naquele momento da sua história. E parece que o estranho começa a ter intimidade. O que era longe, o que era afastado de você, começa a estar próximo, começa a estar perto. Para mim não existe imagem mais bonita do que sentados na mesa, compartilhando da intimidade. Eu acho que essa imagem é tão forte, como nós ouvimos quem estava lá com a gente hoje de manhã, que o Senhor mesmo, Jesus, escolheu essa imagem para falar que um dia estaremos sentados num banquete eterno com Ele. O céu, às vezes, para alguns, é um monte de nuvem, anjinho voando para um lado, para o outro, né? E os sonhos mais, doidos da nossa cabeça. Para alguns é assim. Mas para nós sabemos que o que Jesus chama de reino é uma mesa posta, pessoas sentadas, e um grande banquete. Mas não um banquete sozinhos, um banquete com o Senhor. O que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos?
Nós entramos aqui hoje, talvez até como estranhos, mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, ela nos une num grande banquete. Talvez você não tenha intimidade, não tenha proximidade. Talvez você nem conhece, não sabe nem o nome. Talvez você não conhece a história. Você não sabe o que essa pessoa está passando. Mas quando a gente abre essa palavra que alimenta a nossa alma, nós estamos sentados diante de um grande banquete que Deus preparou para nós. E é nesse banquete que o Senhor hoje, essa noite, nos convida a olhar para esses poucos versículos de Atos capítulo 2 e entender como a igreja é uma verdadeira família para nós. É a família que Deus formou na eternidade e entregou para cada um de nós, nos chamou a fazer parte dela. Esse texto é um retrato da comunidade que nasceu no Evangelho, unidas não por laços consanguíneos de sangue, mas unida pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E é curioso porque se você chama Deus de Pai e eu chamo Deus de Pai, em Cristo Jesus nós somos irmãos. E sabe o que é mais curioso ainda, querido? Que se você chama Deus de Pai e eu chamo Deus de Pai e nós somos irmãos em Cristo Jesus, unidos pelo sangue do Cordeiro, irmão a gente escolhe? Não. Nós não temos essa autoridade, nós não temos essa capacidade. Quem une essa grande família é o Senhor. Quem assenta essa família na mesa para o grande banquete é o Senhor. E quando olhamos para o Atos 2, nós vemos essa família sentada e começando uma jornada linda, cumprindo uma promessa do Senhor. Deixa eu trazer um pouco de contexto, talvez você não conheça esse texto. Quando você pega Atos capítulo 2, nós estamos aqui diante do cumprimento de uma promessa que Jesus fez em Atos 1, versículo 8. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Jesus disse, esperem, porque vai descer sobre vocês o poder e a capacitação do alto para vocês continuarem essa jornada e essa obra. Vocês vão ser o meu corpo visível, material aqui na terra. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Foi no Pentecoste quando tudo isso aconteceu. Se você ler o comecinho desse capítulo, você vai ver os discípulos, pessoas reunidas ali, esperando o cumprimento da promessa em oração, e de repente, um som como de um vento impetuoso rompe o silêncio, ou talvez o barulho daquelas orações, e aquela promessa é concretizada na vida daqueles que entenderam quem Jesus de fato era. É tão bonito que depois disso, Atos 2 expõe que o Evangelho foi pregado em todas as línguas, todos entenderam a mensagem do Senhor, um dom sobrenatural foi colocado diante daqueles homens e o Evangelho era pregado e cada um entendia na sua língua materna, ninguém ficou confuso como Babel. Agora não, o Evangelho era pregado e todos podiam compreender a mensagem do amor de Jesus Cristo, da graça, misericórdia e perdão derramado sobre todas as nações. Todos os povos, línguas, estavam ali compartilhando da realidade e presenciando esse maravilhoso milagre. Pedro então se levanta e faz o primeiro sermão da igreja cristã. Ele levanta e fala, olha o que vocês estão vendo aqui, olha o que vocês estão presenciando, vocês estão pensando que é outra coisa, mas deixa eu te dizer o que está acontecendo. E Pedro conta sobre a profecia, fala o que está acontecendo, mas principalmente ele diz sobre a realidade de quem Jesus é, o sacrifício dele na cruz do Calvário, a ressurreição depois de 3 dias e a realidade do reino que era tão esperado, mas que agora é real aqui entre nós. A resposta imediata daqueles irmãos e irmãs é: o que faremos então? Versículo 37 desse capítulo. O que faremos então? E a resposta é clara, como talvez você já escutou um dia: arrependei-vos e cada um seja batizado. Que haja arrependimento no seu coração, que você creia, que você se entregue, que você comece a entender de fato quem é Jesus e se renda ao poder dele. Irmãos, um sermão, um poder do Espírito Santo, 3.000 pessoas creram e foram batizadas naquele dia. 3.000 pessoas começaram a deixar de ser estranhos para ser irmãos.
de serem pessoas afastadas para serem pessoas próximas, de serem pessoas sozinhas para viver agora em comunidade. Naquele dia nascia a igreja cristã, não como uma instituição, denominação, com uma placa bonita e um templo frondoso construído, mas como uma comunidade de fé, uma família transformada pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquele dia nascia a família da qual fazemos parte hoje. Aquele dia é descrito por Lucas de uma forma tão bonita e tão intensa que ele termina esse capítulo como se ele estivesse tirando uma foto. E essa foto ela vai mostrar para a gente como que vivia então. Se houve arrependimento, se creu em Jesus Cristo, agora você deixou de ser estranho para ser irmão e pertencer a essa família, como que começaram a viver essas pessoas que entenderam tudo isso? E Lucas começa a expor esse retrato da família da fé, na sua forma original. Não tinha templos, programas, estruturas, esse não era o essencial, e o mais interessante e o mais importante. Não era o modelo, o método, a técnica, não era isso que estava importando ali. Existia algo orgânico, natural, acontecendo entre aquelas pessoas que, de certa forma, chamava a atenção de todos ao seu redor. Lucas está descrevendo isso, uma família espiritual diante da obra redentora de Cristo, e mostrando para mim e para você hoje que essa família é a continuação da presença de Cristo no mundo, agora através de um corpo, não de indivíduo sozinho, mas do coletivo, do povo, da casa, da família. Eu amo esse texto, gente. Eu amo esse texto. Eu me lembro, desde a minha adolescência, eu leio e releio esses versículos, porque para mim é um retrato tão bonito de gente que entendeu quem Jesus Cristo é, e na simplicidade da sua vida se rendeu a um estilo completamente diferente do que vivia antigamente. E eu queria mostrar para vocês 4 coisas importantíssimas que esse retrato nos diz sobre o que significa ser uma família que Deus escolheu na eternidade, de forma muito objetiva, mas muito profunda na realidade do que esse texto nos expõe. E a primeira dela é que a família da fé, essa nova família que surge, ela persevera na palavra. Olha aí o versículo 42, como isso fica tão explícito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu quero chamar primeiro a sua atenção para essa palavra perseveravam. É uma palavra forte, é uma perseverança, é uma continuidade, é fazer e fazer de novo e refazer e continuar fazendo. É um estilo de vida incorporado, é algo que deixou de ser esporádico, ou talvez deixou de não acontecer para acontecer e se tornar um hábito na sua vida. Perseverar é você não fazer isso de forma forçada, mas é tão natural e orgânico que isso flui da sua agenda e do seu dia. Perseverar é quando você faz e faz de novo, não porque você é forçado aquilo, mas porque você tem prazer e você entendeu que aquele é o caminho que Deus colocou para que você seguisse. O retrato da família da fé que surgiu naquele dia é o retrato de alguém que persevera, que continua, que vive assim. E isso tem muito a nos ensinar numa sociedade que desiste fácil, que abandona fácil, que muda constantemente, que não sabe se está aqui uma hora e de repente mudou de ideia, cansei, desanimei, não quero mais e eu vou para cá, porque tudo é fácil, volátil, passageiro. A palavra perseverar é um verbo muito forte aqui. E Jesus Cristo já tinha usado essa palavra para dizer para aqueles homens e mulheres, para dizer para eles: perseverem, permaneçam em mim, e eu vou permanecer em vocês. Mas perseverar em quê, pastor?
E aqui tem uma exposição muito clara que a primeira coisa que essa igreja perseverava era na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que andaram com Jesus, vivenciaram as primeiras páginas do reino de Deus em Cristo Jesus aqui, viram milagres, tiveram dificuldades, crescimento espiritual, alcançaram uma certa maturidade, ouviram do Senhor várias vezes, homens de pequena fé. Vocês ainda não entenderam o que está acontecendo aqui, mas que quando Jesus Cristo ressuscitou, foram tomados pelo poder do Espírito Santo, e parece que todas as fichas que faltavam cair, caíram. E eles entenderam a missão, a grandiosidade do reino de Deus e começaram a viver um estilo de vida completamente diferente, agora chamados e vocacionados para continuar aquilo que Jesus Cristo começou a fazer aqui e há de completar na eternidade, naquele dia glorioso. Eles perseveravam quando esses apóstolos contavam que Jesus Cristo um dia multiplicou pão, multiplicou peixe e disse: eu sou o pão da vida. Eles ouviam isso e o coração deles ardia. E quando eles ouviam, eles queriam mais. Eles queriam saber mais. Eles queriam conhecer mais. Eles perseveravam perguntando: o que mais que o mestre disse? E ele disse uma vez, ele transformou a água em vinho. Era num casamento lá em Caná, e ele fez esse milagre. Estava só a gente com ele, mas a gente pôde ver ali a grandiosidade do seu poder. Eles perseveravam tentando entender quando Jesus contava parábolas, e os apóstolos agora replicavam essas histórias e mostravam que a realidade do reino de Deus é uma realidade de arrependimento, de fé. Podemos até errar, cair, podemos cometer erros. A realidade do reino te coloca em arrependimento, te coloca em humildade, te coloca num reconhecimento que nós dependemos e precisamos dele. Aquela igreja, aquela família, ela entendeu que ela precisava desse grande banquete, de se sentar na mesa e ouvir sobre o pão da vida, que é o único que é capaz de alimentar a alma da gente. Por isso eles comiam, e quanto mais comiam, mais eles queriam. Gente, vocês já viram quando uma pessoa que viveu a vida inteira longe de Deus e de Cristo se converte e conhece quem é o Senhor? Essa pessoa pega a Bíblia, ela tem um prazer de ler, mas ainda é estranho, ainda é esquisito, tem palavra que eu não entendo, tem história que eu não sei o que significa, mas ela quer aprender, ela quer saber o que está escrito ali. É gostoso de ver o brilho nos olhos das pessoas quando chegam no reino de Deus e falam: eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais, me ajuda a entender isso aqui. E quando você pega, olha para a pessoa, ela está com a Bíblia na mão, ela está fazendo o seu devocional, ela está olhando para a palavra, porque aquilo traz para ela algo dentro do seu coração que ela nunca tinha sentido antes, porque trouxe propósito, trouxe sentido de vida, trouxe esperança, iluminou o seu caminho. Agora o que era confuso se tornou algo inacreditável de ser experimentado e vivido. Só quem viveu isso sabe do que eu estou falando. Aquela igreja tinha uma foto registrada no seu mural, e a foto daquela igreja era pessoas sedentas para ouvir o que Jesus Cristo era e o que Ele fez por nós. Eles não tinham a Bíblia nas suas mãos, ele não tinha esse texto que nós privilegiadamente temos. Eles ouviam, e a cada história que eles ouviam, o coração deles ardia. E sabe o que ia acontecendo? Eles ouviam a história sobre Jesus aqui, e amanhã eles estavam falando: eu não posso ficar só comigo isso. E amanhã eles estavam contando essa história que ouviram na mesa com os apóstolos para as outras pessoas, e mais pessoas se despertavam, queriam saber que história é essa, e de repente chegavam, e a palavra de Deus transbordava do coração daquele povo, e extravasava os limites da mesa que estavam sentados, trazendo pessoas e mais pessoas e mais pessoas para essa família. Pessoas que eram distantes agora são chamadas de irmão. Por quê? Porque aquela igreja perseverava na palavra do Senhor. Se existe uma coisa que eu peço ao Senhor, é que a nossa igreja nunca pare de perseverar na palavra do Senhor. Que nós nunca nos deixemos ser enganados
por coisas que não são a palavra do Senhor. Que nós possamos nos esforçar com tudo que temos para proteger a nossa família de ouvir coisas que não são aquilo que vem do Senhor. Que possamos cuidar um dos outros, porque quando as coisas saem do nosso controle, a primeira coisa que nós fazemos é deixar de nos alimentar da palavra de Deus. É nesse momento que a família entra em ação. E quando alguém chega e fala, eu não estou com fome, não quero comer, você pega na mão dessa pessoa, senta ela na mesa e fala assim, vem cá, faz companhia para mim então. Porque a gente não pode deixar de perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor, que sustenta esse reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Isso tem uma aplicação bonita na nossa vida, porque nos pergunta se somos de fato irmãos em Cristo Jesus e pertencemos a essa mesma família. Tem um negócio dentro do seu peito que você não sabe explicar, mas tem uma vontade gigante de continuar e continuar a conhecer o Senhor através da revelação da sua palavra. E sabe o que é mais bonito ainda? Deus deixou essa família para te ajudar nesse processo. Você não sabe? Tem alguém que vai conseguir caminhar com você. Você não entende? Sempre tem alguém que consegue te dar a mão e falar, vem cá que eu te explico. Você não consegue ler sozinho, alguém vai ler para você. Você está desanimado, irmão? Você vai vir aqui sentar nessa cadeira, você não precisa fazer nada, abre os teus ouvidos, só escuta. Quando nós somos família, nós aprendemos que perseverar é ajudar uns aos outros, é segurar na mão, é discipular uns aos outros, é cuidar do coração. Família não abandona, família cuida, família persevera, vai até o fim. E é isso que você foi chamado para ser em Cristo Jesus. O texto traz uma característica bonita também da família da fé, porque o texto nos mostra que a família da fé vive em comunhão. E olha que bonito como ele descreve isso no versículo 42 e depois no 44. E perseveravam na comunhão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse texto é muito bonito para mim. E essa marca, ela é muito evidente. É como você pega uma foto assim, ó, a primeira coisa que você vê, sabe? Sabe aquela foto? Ela não tem marcas escondidas que você tem que ficar olhando para descobrir onde ela está. Você pegou a foto dessa família, você vai ver isso evidente ali. Existia uma característica muito, muito evidente, que era essa comunhão verdadeira que esse povo vivia. Estranho, porque naquele meio assim, isso não era tão comum. As pessoas eram distantes, eram frias. O império não pregava esse negócio de ficar muito perto um do outro, de ficar ajudando um ao outro. Esse negócio de ajudar quem precisa não é com a gente. E de repente tem uma família no meio daquele povo que começa a viver de forma estranhamente diferente de todo mundo ao seu redor. A palavra comunhão, queridos, na Bíblia, ela significa muito mais do que só estar presente fisicamente. Comunhão é participar, é pertencer, é vida compartilhada. Comunhão é corações entrelaçados, vidas conectadas, histórias partilhadas. Comunhão é quando você tem a oportunidade de abrir o teu coração e saber que quem está te ouvindo vai também partilhar da vida e você ter essa certeza, essa convicção que você não está sozinho. Porque o nosso Deus é aquele que faz o órfão, o sozinho, habitar em família. Comunhão é movimentos tão simples, mas tão profundos na nossa vida. Como eu já fui impactado com essa tal da comunhão aqui em Itatiba. Quando você pensa que os seus problemas são gigantes e você senta com alguém e escuta os problemas dela. Você já fez isso? E de repente o partilhar do coração impacta a tua vida de tal maneira que ao invés de reclamar pelo que você está passando, você começa a agradecer a Deus. E começa a interceder por aquela pessoa que estava sentada na tua frente.
Quando você menos percebe, você está chorando, e você nem sabe por quê, mas porque a dor do teu irmão foi partilhada no teu peito, e você agora tem comunhão, que é participar do outro, da vida do outro, do coração do outro, da mesa do outro, da intimidade do outro. Não era comum isso naquele tempo, mas aquele povo esquisito e estranho começou a viver desse jeito. Eles começaram a ter comunhão, partir o pão, viver a vida, abrir o coração. A comunhão verdadeira começava a acontecer quando um se importava com o outro, quando escolhiam caminhar lado a lado, mesmo com diferenças, falhas, limitações, quando rompia-se a barreira e agora o que habitava ali entre eles era cuidado, apoio, perdão, restauração. Eles compartilhavam tanto o material quanto o emocional e principalmente o que nós mais partilhamos, que é aquilo que nos une, o sangue de Cristo Jesus e o espiritual do que está acontecendo aqui nesse momento e que se estende para toda a nossa semana. Como é bonito e gostoso saber que se eu passar por um problema, eu posso pegar meu telefone, ligar para você e falar assim: me ajuda. Eu não sei o que fazer. E isso não tem a ver com eu ser pastor e você não ser, você ser alguém maior e eu ser alguém menor. Não é tamanho, não é medida de poder e autoridade. Família, nós estamos sentados todos no mesmo banco, todo mundo junto, do mesmo jeito. E o que mais me chama a atenção, gente, é que nunca precisou de telão de LED lá em Atos 2, não precisava de fumaça saindo do palco, não precisava de luzes coloridas piscando no palco, não precisava de roupas luxuosas, de templos que eram gigantes e enormes, não precisava de estrutura, nem da última metodologia do coach gospel para crescimento de igreja. A simplicidade do Espírito Santo é o que habitava naquele povo. Eles partilhavam a vida, partilhavam a mesa, partilhavam o cuidado, o apoio, o perdão, a restauração. Isso é família. Não tem como ser família se isso não estiver existindo no nosso meio. Não tem como dizer que somos irmãos se isso não for uma realidade aqui. Porque família é aquela que entendeu que partilhar a vida é pegar o meu coração e colocar no teu peito, e pegar o seu e colocar no meu. É por isso que Jesus e a palavra do Senhor diz: chorai com os que e se alegrai com aqueles que se alegram. Isso é comunhão, isso é ser igreja, isso é ser família. Uma terceira característica que fica evidente nessa foto de Lucas para mim, em Atos dos Apóstolos, é que a família da fé se reúne para adorar juntos. Ah, meus irmãos, como o inimigo tem tentado quebrar essa característica da foto de Atos. Como ele tem tentado no decorrer da história, no decorrer dos dias. A família da fé se reúne para adorar juntos. Olha o versículo 42. E perseveravam no partir do pão e nas... Nesse texto também fala que eles perseveravam juntos no templo. Eles perseveravam unidos num propósito. E um propósito que ia além deles. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Porque a família de Deus é a que senta na mesa e parte o pão e ora. Partir o pão não é só partir a vida, mas aqui está escancarada a imagem do que nós fazemos quando cultuamos a Deus. Quando nós sentamos na mesa do reino de Jesus Cristo, quando nós olhamos para um gesto simples, feito por uma pessoa simples nos dias de hoje, que não tem diferença nenhuma de vocês, mas que pega e levanta um pão e parte e diz: este é o meu corpo que foi partido por vocês. Tomai
e comei. E depois ergue uma taça e diz: esse é o sangue da nova aliança, que foi derramado em favor desta família, para uma nova aliança em Cristo Jesus. Se somos irmãos, nós partilhamos da mesma refeição, e o pão da vida é partido entre nós. Nós começamos não só a compartilhar a vida, mas nós compartilhamos Jesus. Nós compartilhamos o Espírito Santo. Eu amo quando o Novo Testamento fala que é um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Você nunca teve essa impressão, não? Você já brigou com alguém? Eu já. Uma vez eu tive uma treta com a Fernanda. E assim, eu falei: Deus, eu preciso orar, porque eu não sei o que fazer. E assim, eu estava errado, tá, gente? Eu falei: eu preciso orar. E eu ajoelhei e falei assim: Senhor, Senhor, o mesmo Espírito que habita aqui, habita lá. Eu creio nisso. O Senhor é capaz de amolecer o coração dela e tirar essa braveza. Deu certo. A gente conversou, se resolveu e ficou tudo bem. Mas é uma sensação gostosa, porque sabe que esse negócio que você sente assim, ó, o Deus que habita aqui dentro, na pessoa do Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que habita no teu coração, meu irmão. Quem me capacita é o mesmo que te capacita. É por isso que não tem ninguém que é maior que ninguém aqui dentro. Quando a gente senta na mesa, a gente não senta com degraus de alturas diferentes, autoridades diferentes. Nós sentamos na mesma altura, na mesa de Cristo. Ele é o centro, é Ele que é partido entre nós. É Ele que é oferecido entre nós. Todos nos sentamos lado a lado como irmãos, e nós vivemos isso não como um hábito, como uma perseverança religiosa ou um ritual religioso somente, mas como um hábito de vida. Aqueles irmãos de Lucas, que Lucas descreve ali, ele mostra como se a mesa fosse um símbolo, como se fosse, não, ela é um símbolo do que significa ser de fato a igreja do Senhor. Quando você senta, você lembra, você participa da presença de Cristo Jesus entre nós, você partilha aquilo que nós cremos que sustenta a nossa salvação e a nossa fé, e pelo amor do que Jesus fez um dia com os seus discípulos, nós replicamos isso até que Ele venha. Aquela família começou a viver assim. Você já parou para pensar que já passou mais de 2000 anos e a gente continua vivendo assim? Porque isso é uma marca que nos distingue. Mas sentar nessa mesa não pode ser só um ritual. É por isso que Paulo diz assim: para você participar, você precisa discernir o que você está fazendo. Discernir o corpo de Cristo que foi partido por nós, o corpo de Cristo que partilha a mesma mesa. Discernir o corpo de Cristo que se encontra sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Paulo diz isso, ele diz: você precisa entender quem você é, enquanto participante da família do Senhor. A característica tão bonita que essa igreja tem é que eles sentavam, comiam e eles adoravam ao Senhor enquanto faziam isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja, família de Jesus. Adoração não é só o que você faz enquanto nós estamos reunidos aqui. Adoração é o estilo de vida que Deus te deu, sentado na mesa da família de Deus, vivendo para Ele. E você vive isso quando você está aqui, mas quando você está em casa, e quando você vai na casa do seu irmão, e quando você começa a estender e transbordar Jesus para aqueles que não o conhecem. Isso é adoração.
Então amanhã você vai trabalhar, não vai? Você pode adorar Jesus no seu trabalho. Amanhã você vai encontrar com pessoas na sua rotina de vida, não vai? Você vai na farmácia, no supermercado, você vai no banco, você vai no comércio, você vai sair de casa, você vai encontrar com pessoas na sua casa, você pode adorar Jesus onde você estiver, vivendo esse reino intensamente. Mas sempre deve existir um momento que o povo e a família de Deus se reúnem no domingo diante da mesa do Senhor para adorá-lo eternamente. Você pode viver a semana inteira trabalhando, mas domingo é do Senhor. É o dia que o pai reúne seus filhos, senta na mesa e diz: vamos partilhar a vida, porque eu quero alimentar vocês. Aquela igreja vivia isso, e nós, como famílias do Senhor, vivemos isso. E o que chama a minha atenção é que esse texto traz algumas coisas assim, umas expressões fortes, como assim, eles viviam isso com alegria e singeleza de coração. Tem gente que entra aqui na igreja com a cara amarrada, irmãos, que misericórdia. Parece que está vindo amarrado, obrigado para cá. Não é não? Gente, você vai sentar na mesa do Pai. Você vai sentar na mesa do seu pai, que te ama tanto, que te perdoou tanto, que fez tanto por você. Bota um sorriso no seu rosto para você se encontrar com esse pai amoroso. Com alegria, singeleza de coração. É leve, é gostoso, é simples, é prazeroso. Isso é o que traz a nossa vida para o lugar certo. E é o que leva a nossa vida deste lugar para a adoração completa, onde os seus pés pisarem. É isso que é ser família. É isso que é ser igreja. Uma vida comunitária que revela o caráter de Cristo e atrai o mundo pela beleza da graça. E é assim que esse texto termina, mostrando para nós que a família da fé cresce e testemunha com poder. Olha o versículo 47. E contando com a simpatia de todo o povo, eles viviam assim. E enquanto eles faziam essas coisas e viviam isso como um estilo de vida perseverante, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto Lucas agora tirou esse retrato e mostrou como que esse povo começou a viver lá dentro, estranhamente para o império, estranhamente para aquela cultura, eles começavam a olhar aqueles negócios. Gente, a Bíblia fala que eles começaram a vender o que tinha, porque tinha gente passando necessidade. Então, não podemos deixar o irmão nosso passar fome. Concorda comigo? Você vai deixar o irmão seu passar fome? Mas eu não tenho... tem. Deus sempre dá o que sobra para a gente. Efésios fala isso. Trabalhe diligentemente para que você tenha e sobre, com o que sobrar, você atenda às necessidades de quem precisa. A Bíblia fala isso. Aí vem, aquele povo estava vendo gente vendendo terreno, vendendo propriedade, vendendo bens. Por quê? Porque tinha gente precisando de roupa, tinha gente precisando de comida, tinha gente precisando de cama para dormir, e de repente, nenhum irmão ficou passando fome, nenhum irmão passou necessidade, porque eles viviam juntos. Mas ao mesmo tempo que ele descreve essa cena gloriosa da família do Senhor, ele mostra esse retrato numa perspectiva de fora. Era esquisito, era estranho, é um povo diferente. Ele não acha ruim se alguém te achar diferente, não, viu? Isso é bom. Triste é se ninguém te achar diferente. Porque talvez você está tão igual à correnteza desse mundo, que você nem se distingue mais no meio dele. E era bonito porque agora Lucas olha e fala assim, enquanto eles viviam isso simples, leve, gostoso, prazeroso, de forma tão orgânica, tão viva, a igreja era viva, ela crescia, porque o que é vivo cresce. O que é vivo naturalmente cresce. E eu gosto dessa expressão, porque a Bíblia fala assim,
Enquanto a igreja se preocupava em viver o reino de Deus na sua intensidade, sentando na mesa para adorar, sentando na mesa para partilhar o coração, sentando de casa em casa e partindo o pão, indo, orando, compartilhando a vida, o coração, enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, lendo a palavra do Senhor, ouvindo aquelas histórias, o Senhor acrescentava. O Senhor acrescentava. Não era Pedro, não era João, não era nenhum dos outros apóstolos. Não era porque ele tem uma pregação, pastor, eu vim aqui para ouvir ele. Não era porque ele tinha um método moderno de crescimento de igreja. Não era porque o estilo era ultra contemporâneo. Enquanto eles viviam simples, o Senhor acrescentava. Enquanto eles faziam o que tinham que fazer, o Senhor lhe acrescentava. O povo tinha simpatia, mas o crescimento da igreja vinha do Senhor. Irmãos, todo mundo que me para e diz, o que está acontecendo em Itatiba? Eu digo, enquanto vivemos com singeleza de coração e alegria, o reino de Jesus, o Senhor está acrescentando aqueles que serão salvos. E eu tenho muita fé, que o ano que vem, no aniversário da igreja em outubro, você vai ver um monte de carinha diferente aqui sentado com a gente. Foi assim em 2023, foi assim em 2024, está sendo assim em 2025, e não vai ser assim, diferente em 2026. Nós continuamos vivendo a simplicidade dessa família, e o Senhor faz a obra dele, através de nós. Que o Senhor Jesus transborde em nós, e através de nós, aqueles que precisam ouvir do Evangelho e presenciar, vivenciar, experimentar isso, possa experimentar através de você. Lá com o seu vizinho, com o seu chefe, com as pessoas que trabalham no seu escritório, com os alunos que você dá aula, com os pacientes que você atende, com a pessoa que vai lá na sua casa te ajudar na faxina, com o caixa do supermercado, a pessoa que te atender na loja, onde você pisar, meu irmão, que Jesus transborde e essa família chegue até essas pessoas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus.